Vamos lá, pessoal, vou explicar pra vocês aqui quem que é, né, esse agente secreto, né? Na verdade não é um agente secreto, ele é quem que é esse agente da Polícia Federal que estava atuando em território americano, né? Que você se pergunta, pô, mas como que um agente estava atuando em território americano, um agente da Polícia Federal? O que que ele estava fazendo lá? Né, o porquê que ele abordou o Ramagem, né? O porquê que o Ramagem foi parar nessa situação, né? A mando deste agente aqui, ok, pessoal, né? E o porquê que o Ramagem, sendo que a situação dele estava totalmente legal, isso já foi explicado, né? Já foi colocado o vídeo dele, ele já postou um vídeo explicando toda a questão, né? Foi defendido por Trump, foi defendido por Marco Rubio, quem ligou lá para soltar ele foram essas duas pessoas, ok? Mas a mando de quem que esse agente aqui estava atuando simplesmente e diretamente, né? Com o objetivo de trazer o Ramagem de volta para o Brasil, pessoal. É isso mesmo que eu vou te falar, porque, né? Quem que você acha que devia estar atrás? Será que era algum togado? Será que era alguém de toga que estava atrás dele, pessoal? Exatamente, né? Quem supostamente estava de fato querendo trazer Ramagem para cá e como que eles conseguiram atuar dessa maneira mais secreta ali, né? Utilizando esse agente da Polícia Federal que já trabalhava lá no sistema, né, no ICE, né, o sistema imigratório americano, né, que agora tá com uma conduta bem incisiva, né, ali dentro do território americano, pessoal. Então deixa o seu like pra gente poder espalhar essa análise para mais pessoas, ok, pessoal? Para mais pessoas entenderem o que de fato, né, esses togados estão fazendo até fora do nosso território, ok, do território brasileiro, tentando pegar, né, as pessoas que saíram daqui por simplesmente irem contra essa ideologia, né, a ideologia da toga, ok? Tiveram que ir para um país democrático, né, um país onde eles teriam liberdade, que é os Estados Unidos. A gente vê diversos brasileiros que estão na Europa, aqui na Argentina, nos Estados Unidos ali fugindo, né, dessas condenações absurdas, né, dos togados, ok, pessoal? Para não falar outra coisa aqui, não vou mencionar nomes, né, mas por exemplo, especificamente supostamente de Alexandre de Moraes, né, pessoal? Então, assim, eles simplesmente quiseram mandar pessoas lá para trazer o troféu deles. O troféu deles quem era? Ramagem, pessoal. Então vamos entender aqui agora, deixa o seu like para mais pessoas verem, né, e ficarem indignados com o que está acontecendo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também, porque eu estou analisando de perto tudo que está acontecendo e eu vou te explicar o que que essa pessoa aqui estava fazendo lá, ok? Como que ele estava lá, desde quando ele estava lá, como que ele conseguiu entrar lá, né? Como que ele conseguiu enrolar os agentes do ICE para conseguir prender o Ramagem, que estava ali sob, né, uma tutela, que estava ali totalmente legal, mas estava sob uma tutela ali de Marco Rubio, né? Eles têm um acesso, algumas pessoas que estão nos Estados Unidos, né, têm um acesso, vamos dizer, entre aspas, aberto, né, o chefe de departamento de Estado-Maior dos Estados Unidos, que é Marco Rubio, pessoal, e também a Trump, certo? A gente viu o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a gente viu até o Paulo Figueiredo indo lá no Mar-a-Lago, né, na casa do Trump, participando de eventos, festas, conversando ali pessoalmente com o Trump e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que, né, o acesso ali está bem livre, pessoal. Então, obviamente que tentaram aqui no Brasil os togados fazer isso por baixo dos panos, mas não conseguiram. Mas vou te explicar como que eles tentaram isso e o banho de água fria que eles tomaram e ainda estão tomando, pessoal. Se você achava que a moral do STF, que a moral do governo, né, do governo atual, do governo federal atual estava baixa, meu amigo, agora eu vou te falar, eu vou te afirmar que ela está abaixo da terra, meu amigo. Então vamos começar esse vídeo aqui para eu te explicar quem que era esse tal de Marcelo Ivo de Carvalho, pessoal. Marcelo Ivo de Carvalho, ele é agente da Polícia Federal há mais de 20 anos, ok? Ele é uma pessoa, né, que com muita experiência, obviamente, e foi para Miami trabalhar no Serviço de Imigração americano, foi transferido para Miami para trabalhar no Serviço de Imigração em 2023, para ser mais específico, em agosto de 2023, pessoal. Exatamente. E aí, o que aconteceu, né? Os togados aproveitando dessa situação e vendo que eles tinham um agente lá dentro, né? O que ele fazia dentro desse serviço imigratório? Um agente da Polícia Federal, quando ele vai, né? Quando ele é transferido para outro país, no caso, né, os Estados Unidos, é justamente para ele analisar e ajudar a polícia imigratória de lá, no caso ICE, a perseguirem e a extraditarem fugitivos, né, que tenham cometido algum crime aqui no Brasil, né, crimes ali de questões ilícitas mesmo, né, crime, né, de questões ilícitas, aquele comércio, né, lembra, né, tem a droga ilícita, né, que tentam ali escapar para os Estados Unidos, fugir para lá, alguma questão, né, de estelionatários, que o cara faça aqui, algum crime que ele cometa de fato aqui, ok? Um crime real, ok? E ele foge para os Estados Unidos. Esse agente da Polícia Federal, né, que trabalhava lá, o Marcelo Ivo, ele cuidava dessas questões. Então ele ajudava a polícia a identificar essas pessoas, tinha acesso aos sistemas, né? Então tinha ali um trabalho conjunto, né? E existe esse trabalho em qualquer país, né? Em qualquer país que tenha relação diplomática, justamente para facilitar, né, a captura dessas pessoas que cometem coisas ilegais, pessoal. Só que aí, o que aconteceu, né?
algum togado, né? Algum togado que a gente sabe quem é, supostamente algum togado, de acordo com o que também a gente está vendo aqui nas notícias do BBC Oeste e Poder 360, aproveitou, né, esta pessoa aqui para atuar em conjunto com ele e trazer um fugitivo político, que no caso era o Ramagem, né, que está condenado a 16 anos aqui no Brasil, justamente porque estava defendendo uma ideia, ok, pessoal? E a gente sabe também, né, que está sendo acusado de algo que nunca aconteceu, né, isso todo mundo já sabe. Então, um togado, né, chamado ali Moraes, ele aproveitou esse agente para poder perseguir, né, o Ramagem lá em território americano e a família dele, né. Então, eles começaram esse processo, né, de perseguição, de espionagem e tudo mais, até que ele estava ali dentro do ICE, tentando forçar uma prisão, né, tentando achar algum erro ali que tinha do Ramagem para forçar uma prisão, né, dele e poder extraditar esse cara à força. Só que o que aconteceu? A partir do momento que o Ramagem, né, a partir do momento que ele conseguiu fazer essa abordagem, né, que ele conseguiu ali influenciar, e olha, tudo isso foi ilegal, tá? Tudo isso foi ilegal, eu vou explicar a atitude, né, que os Estados Unidos teve em relação a isso. Todos nós já vimos que ele foi extraditado e tudo mais, eu vou explicar o que tá por trás dos panos e o que vai acontecer também, ok? Depois disso, que meu amigo, agora a relação Brasil-Estados Unidos está literalmente estremecida, tá? Então presta atenção, ele conseguiu influenciar os agentes do ICE para fazer uma abordagem no Ramagem. O Ramagem ficou detido, ok? Lá na delegacia do ICE, né? Nesse tempo que a gente viu essas notícias e tudo mais. E, meu amigo, ele estava prestes a conseguir convencer o ICE a extraditar o Ramagem para o Brasil, até que, obviamente, o Ramagem conseguiu ali fazer as ligações, conseguiu, isso repercutiu pra caramba, e isso chegou, obviamente, na orelha do Marco Rubio de Trump, que na hora ligaram lá, ok, liberaram o Ramagem, obviamente, e o Marco Rubio, diretor do Estado, chefe do Departamento do Estado-Maior americano, pediu uma investigação sobre o ICE, pessoal, e foi aí que a gente descobriu quem que era esse suposto jagunço da toga, se é que você me entende, né, pessoal? Quem que era esse jagunço? Quem que era essa pessoa, esse suposto jagunço da toga, pessoal? Então, assim, o Marcelo Ivo, ele não era simplesmente qualquer delegado, né? Então, assim, ele tem mais de 20 anos de carreira, né? Ele já foi superintendente da PF, né, na Paraíba, ok? E ele também é chefe do combate do crime, foi chefe do combate do crime organizado aqui em São Paulo, pessoal. Então, assim, em agosto de 2023, ele foi enviado lá para Miami, ok? Dentro do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, mas, segundo um comunicado oficial dos Estados Unidos, ali do Departamento de Estado americano, ele não estava lá para cooperar, pessoal. Olha só, ele estava ali como agente infiltrado, ele estava lá para contornar pedidos formais de extradição, ou seja, ele tentou dar um jeitinho para prender o Ramagem sem passar pela burocracia legal, pessoal. E a gente sabe que os Estados Unidos são os reis da burocracia. Eles seguem tudo passo a passo. Não tem como você querer contornar nada. Ele agiu literalmente, pessoal, como um jagunço de toga, supostamente em solo americano, e o Trump não perdoou. O Trump descobriu, meu amigo, e não perdoou. Você tem uma noção? Você tem uma noção do qual a ousadia desses togados, ok? A ousadia, ok? Que supostamente um ministro do STF teve para perseguir em território americano ou um fugitivo político, né, das condenações que ele fez aqui totalmente, né, sem nenhum nexo, ok? Todos sabemos aqui que não existiu nenhuma questão em relação a, né, ao que a gente viu 8 de janeiro, nunca existiu isso, foi tudo uma narrativa criada, uma história criada, pessoal. E aí a gente vê o flagra, né, e a atitude de Trump e de Rubio, que foi a expulsão imediata dessa pessoa, né? Então, assim, a partir do momento que ele descobriu, ele foi descoberto, né? Tentaram, né? O Alexandre de Moraes tentou, mas foi descoberto justamente, né? Foi um tiro no próprio pé. Ele tentou prender um cara, o Ramagem, tentou extraditar o Ramagem, todo mundo achando, o Lula falou até em discurso que o Ramagem ia ser trazido de volta, tava todo felizinho, ok? Eles acharam que eles estavam ali, né? Estamos dentro do território americano investigando, temos um agente lá, vamos perseguir o Ramagem, né? Acho que estavam até perseguindo o Alan dos Santos também, né? Então, assim, pessoal, olha só a ousadia, ok? Olha só, Brasil é isso aqui, tá? Estados Unidos... Isso aqui, meu amigo, não existe. O brasileiro pode achar que ele é malandro, pode achar que ele é esperto, mas não tem como. O americano, ele não brinca, meu amigo, ele não brinca, tá? E hoje em dia, as pessoas estão muito mais maliciosas, mais experientes em relação ao joguinho brasileiro. Então, assim, pessoal, diante disso tudo, o erro fatal foi literalmente achar que os americanos, eles são amadores. Eles não são mais amadores, né? Se eles eram amadores nos anos 60, nos anos 70, que obviamente que não eram, né? O brasileiro, né, na verdade, às vezes o brasileiro, ele
acha que ele é mais esperto do que todo mundo, pessoal, mas as pessoas também, né, têm a sua experiência e a sua malícia. Então, pensa. No momento em que o Ramagem foi detido para averiguação, a PF brasileira soltou uma nota dizendo que era cooperação internacional. E isso, mentira, pessoal. Isso foi literalmente mentira. Os Estados Unidos descobriram que o Marcelo Ivo, essa pessoa que você tá vendo aqui na tela, ele estava pressionando agentes americanos para deportar o Ramagem à força, ignorando que o ex-deputado está em situação regular lá fora, ok? O Ramagem está em situação regular lá fora. Todo mundo já viu, ele já fez lá a declaração dele no Instagram, tá tudo certinho. Qual foi o resultado disso? O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental publicou um aviso que é um tapa na cara de um togado, ok, pessoal? Um tapa na cara, entre aspas, de Brasília. Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema para estender perseguições políticas, ok? Marcelo Ivo foi mandado de volta com uma mão na frente e outra atrás, pessoal. E aí, qual que é o míssel agora de Marco Rubio contra o STF, meu amigo? E é agora o que vai acontecer depois disso, porque isso foi uma atuação, ok? Praticamente uma atuação de espionagem que foi descoberta dentro do território americano, justamente nesse momento que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos estão totalmente abaladas, estão literalmente abaladas. A gente sabe que a intenção do Trump em relação ao Lula é a mesma que ele teve em relação ao Maduro, meu amigo, tá? A vontade que ele tem de fazer, o que ele fez com o Trump é a vontade que ele, o que o Trump fez com o Maduro é a vontade que ele tem de fazer com o Lula, tá? Só pra aí quem comenta, quem vem aqui nos comentários falar alguma coisa, né, Lula 2027, só pra vocês entenderem que, meu amigo, o final dessa história não é muito boa pra vocês, tá? Então vamos lá, acho melhor vocês mudarem de lado. E aí o que acontece, pessoal? Vem a questão do Marco Rubio. O que vai acontecer agora, tá? O que vai acontecer agora? Essa é a pergunta que fica e é aqui que entra a parte que você precisa entender de fato. É por isso que eu peço sempre a você deixar o like para mais pessoas entenderem isso, pessoal. Olha a manobra que os togados, olha a manobra que o STF supostamente tentou fazer, pessoal. Olha só, né? A gente tá vendo aqui os maiores portais BBC, Oeste, Poder 360, entre outros mais que estão falando de tudo isso, pessoal. Olha a ousadia, mas tudo tem uma resposta, foram descobertos, eles tentam e são descobertos assim, eles literalmente não sabem trabalhar. Se eles ficassem neutros, se eles ficassem lá trabalhando, né, do jeito certo, corretamente, ok, julgando os processos de uma maneira idônea, neutra, nada disso teria acontecido, mas os caras querem ficar se metendo com poderes achando que eles são os reis do mundo. Você tem noção que às vezes o ego da pessoa faz ela achar que ela é tão assim poderosa, tão grande, e na verdade ela é um nada, ela é isso aqui. Entendeu? Então, é isso que acontece na cabeça desses togados aqui no Brasil. E aí agora eles estão tendo a resposta, pessoal. E sim, a resposta tem que ser num nível, ok, suficiente para fazer o ego dessa pessoa que tá desse tamanho gigantesco virar isso aqui, tá? Então, a gente tem que atuar de maneira resiliente e constante em relação a esse tipo de pessoa. Então presta atenção no que vai acontecer agora aqui, porque você precisa saber isso. Então se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, porque aqui entra a parte que você precisa entender de fato que isso não é uma briga de polícia, tá? É geopolítica pura, pessoal. Isso aqui é geopolítica pura. O Marco Rubio que hoje, né, é a voz do Trump, ok? Chefe do Departamento de Estado Maior. E o Marco Rubio, ele é o porta-voz do Trump pro mundo, ok? Ele já emitiu um comunicado oficial. Ele classificou as ações do STF de Alexandre de Moraes como censura que atravessaram agora fronteiras, meu amigo. E é aqui que eu quero chegar, porque agora os Estados Unidos se sentiu atacado. E quando os Estados Unidos se sente atacado, meu amigo, ele ataca de volta, tá? E a gente tá vendo no mundo inteiro o que tá acontecendo. O Rubio deixou claro que os vistos de Moraes e seus aliados estão revogados e a Lei Magnitsky está na mesa, perto de voltar, meu amigo. Agora isso está cada vez mais perto e a gente precisa, né, torcer para que isso aconteça de fato. Para os Estados Unidos, o Brasil, ele está exportando autoritarismo. Olha o nível, né? Quando que o Brasil, né? O Brasil sempre foi diplomático, agora está exportando autoritarismo por causa de uma pessoa que tem um ego maior do que o planeta Terra, né? Então, assim, a expulsão do delegado é a prova física de que os Trump, de que o Washington, de que Marco Rubio, de que os Estados Unidos parou de aceitar as ordens que saem do gabinete, supostamente do gabinete de Moraes, pessoal. E aí, o que acontece agora, tá? O que acontece agora? Vamos lá. O Lula falou em reciprocidade, ok? Ameaçando expulsar americanos do Brasil. Sem noção do que é isso? Então, vamos lá. Um togado, supostamente um togado, né? Se aproveita da atuação de um agente, né, que tá lá desde 2023, de um agente da Polícia Federal, ok, para perseguir pessoas que saíram daqui do Brasil, né, obviamente porque foram condenadas injustamente, certo, por simplesmente falar, e agora o Lula vem e me fala de reciprocidade, ameaçando expulsar americanos daqui.
Meu, olha o nível que tá isso, né? Então, assim, a gente sabe que o futuro dessas pessoas que supostamente são lunáticas, né, não é muito bom e a gente viu o que aconteceu na Venezuela, né? Então vamos lá. Olha o perigo disso, olha o perigo do Lula continuar forçando a barra e tudo mais. Eu já gravei um vídeo falando que o Trump já entendeu o jogo e quando o Trump entende o jogo, meu amigo, ele vai pra ganhar, tá? E aí o que acontece? Por que tá sendo muito arriscado pro Brasil? O Lula tá arranjando essa briga e tá aumentando ainda mais, né, esse acaloramento, né, nessa tensão política e diplomática em relação aos Estados Unidos e Brasil, por quê? O Trump tem munição para isolar o Brasil, pessoal, financeiramente em apenas 24 horas. A suposição agora, o que é? É que os Estados Unidos comecem a investigar outros agentes da Polícia Federal que atuam em solo americano, ok? A investigar outras questões, eles vão aumentar a investigação ainda mais, pessoal. Então é nesse ponto que a ofensiva americana em relação a todas essas ações que o Brasil está tomando, né, achando que isso não vai dar em nada, ok? Com o governo Trump a gente sabe que as coisas não dão em nada. Eles respondem e respondem de maneira severa, ok? Então, a partir do momento que os Estados Unidos começam a investigar agora, todos os agentes que estão atuando, né, em solo americano, que colocam ali agora um grupo de pessoas para investigar somente isso, meu amigo, é que o negócio vai ficar feio. Então, será, né, agora eles vão investigar justamente para entender, será que existem outros, né, agentes desses, outros Marcelos Ivos por lá, né? Então, assim, agora literalmente a confiança entre o FBI e a polícia brasileira acabou. Tem noção de que o Brasil sempre atuou, né, de maneira ali conjunta com o FBI, cara. FBI, Federal Bureau Investigation, junto com a PF, Polícia Federal Brasileira, sem nenhum problema há anos. E olha o que o Lula tá fazendo, meu amigo. Ele tá literalmente estragando qualquer tipo de relação, né? Acabou a confiança entre FBI e Estados Unidos, né? FBI e PF, Polícia Federal Brasileira, ok? Então isso é isso é um resultado que mostra que Brasília agora está totalmente encurralada, pessoal. Porque tentou usar, né, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, no caso aqui, literalmente como um quintal particular ali para investigar alguém, né, para investigar um fugitivo político e tal. E agora o preço vai ser muito caro, pessoal. Então aqui o resumo para este vídeo de feriado aqui hoje, terça-feira, é que o sistema brasileiro agora foi pego no flagra, pessoal. Foi pego no flagra tentando sequestrar uma lei americana, né? Por que eu digo isso? Porque o agente Marcelo Ivo tava lá tentando forçar a barra, né? Pular passo ali da burocracia, justamente para mandar de volta o Ramagem para cá, que era o troféu dele. Eles estavam quase conseguindo e os Estados Unidos foi lá. É que nem filme, né? Naquele final, o Ramagem tava quase sendo extraditado para cá. Trump chegou lá, né? Marco Rubio, solta o cara, que o cara é nosso aqui, ninguém vai prender ele, ninguém vai perseguir gente aqui no nosso país não, porque aqui é um país democrático, pessoal. Então, assim, se você quiser ver o desfecho disso, eu vou continuar acompanhando aqui, continua, se inscreve, deixa o seu like para mais pessoas verem o que tá acontecendo, ok? Eu vou continuar acompanhando esse caso aqui pra gente ver quais serão as atitudes dos Estados Unidos em relação ao Brasil, meu amigo, e olha, eu não queria estar na pele do atual presidente desse país, né? Do atual futuro ex-presidente do Brasil. Não queria estar na pele dele, porque agora, meu amigo, o cerco vai fechar literalmente, porque os Estados Unidos não brinca, ok? Não brinca quando você provoca eles de fato. Os caras colocaram a gente lá perseguindo pessoas dentro de território americano com situação migratória legal, ok? Sem nenhum problema. Que isso pra eles é grave. Pra gente pode ser, que é isso, que é isso? Isso pra eles é grave, pessoal. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse. Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho. Ok? Pra você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Ok? E até lá. Grande abraço.